Mauro, só uma pergunta mais pra você aí sobre essa situação do Flamengo, porque você foi uma das pessoas que disseram, né, no último programa, que o Rodrigo ele poderia ter evitado uma briga com a torcida do Flamengo. Que você falou, pô, ele foi mal em comprar uma briga com a torcida do Flamengo, do jeito que a torcida do Flamengo viraliza na internet. E o Rodrigo falou mais ou menos o que você falou, numa declaração que ele deu aí, pedindo desculpas por ter sido mal interpretado. Então a gente vai colocar aí essa declaração do Rodrigo e depois eu vou perguntar pro Mauro, porque foi exatamente o que você falou e que ele fala aí nessa declaração. Eu pedi desculpa porque eu acho que eu devo ter me expressado errado para ter dado todo esse bafafá que deu. E, pô, tenho muitos amigos no Flamengo e a única coisa que eu falei foi pelo momento que o Flamengo tava, por eles estarem voltando agora e a coisa mais normal do mundo. Não era uma vergonha eles perderem pro Al Hilal, que a gente viu que é um ótimo time também. E por eles estarem voltando agora, a gente apostou o modo de dizer, assim, a gente sempre vê os jogos no refeitório lá, e os times estão jogando, a gente fala, acho que ganha esse, acho que ganha aquele. A gente estava voltando do treino, a gente fala, acho que ganha o Al Hilal. Foi a única coisa que aconteceu, mas pelo momento do Flamengo. Eu jamais vou desrespeitar o Flamengo ou qualquer outra equipe. Como eu falei, eu dei entrevista e falei, eles são muitos. Por que eu vou arrumar briga com a torcida do Flamengo? Eu seria muito burro, eu só teria a perder com isso. E foi isso, eu quis pedir desculpa porque podem ter me interpretado errado, mas eu jamais quis respeitar ninguém. Olha aí, ó, o Rodrigo dando essa declaração legal também, ele, né, pedir essas desculpas, e ele que também, né, Mauro, porque foi no mesmo estádio, a final e a disputa do terceiro e quarto, e o Rodrigo foi muito xingado pela torcida do Flamengo, que ficou, ei, Rodrigo, né, e aí teve essa declaração depois do jogo. Eu acho que é muito barulho por nada, né? Mas ele tentou meio que consertar. Como eu falei aqui, eu acho que não é interessante para o jogador comprar uma briga com uma torcida numerosa, seja do Flamengo ou qualquer uma outra, né? A troco do quê? O que ele ganha com isso? Nada, não ganha nada. Então, ele diz que se expressou mal, que entendeu mal. Até porque ele vai ficar muito tempo na Europa, no Real Madrid, acredito eu. Mas um dia ele vai querer voltar ao futebol brasileiro. Aí pode surgir uma situação dessa, aí vão desenterrar essa história e encher o saco dele. Assim ele meio que elimina esse problema. Porque não ganha nada com isso. E, assim, ele tem direito de ter a opinião que ele quisesse, mas eu duvido, Eudó, que os caras estavam achando que o Flamengo ia perder para o Al Hilal. E aí agora ele já se corrige, ele diz que foi durante o jogo, né? Vendo o jogo ali, a gente falou, vai passar o Al Hilal. Pois é. O jogo. O próprio Ancelotti falou, né, que se surpreendeu com a derrota, mas que entendia, porque o Flamengo tem pré-temporada, que também ele fala sobre isso, o Flamengo tem pré-temporada e tudo mais. Piperno, Flávio, Nilson, se tem um ponto que a gente pode traçar de positivo nesse Flamengo, nesse começo de temporada, é um ponto que já é positivo há um bom tempo. Pedro e Gabigol. Porque você tem Pedro, em 2023, 7 jogos, 9 gols, 2 assistências, 4 gols só nesse Mundial de Clubes. Foi o artilheiro do Mundial. Gabigol, 7 jogos, 7 gols e 1 assistência. São caras que a gente sempre fala, o Flamengo tem que mudar um pouco, mas esses dois, né, eles são, o Gabigol principalmente. Desde que chegou ao Flamengo, o Gabigol não tem uma má fase. Ele pode até ter ali uma sequência de 3, 4 jogos, mas, cara, como é regular o Gabigol nesse time do Flamengo? Verdade, ele assume as ideias, assume o time, vai para o ataque, joga muito futebol. Eu acho que o Gabigol não dá para ser contestado no Flamengo, não. Foi assim, uma coisa assim... O problema todo dessa participação do Flamengo é que ele só acentua uma situação que a gente já tem visto faz tempo, né? A briga do futebol do Brasil e da América do Sul não é mais com a Europa. A briga é agora com as outras, é com CONCACAF, é com a Ásia, é com a África. O jogo Flamengo e Al Hilal houve uma contestação, o árbitro errou, não errou, para mim foi tudo normal, mas enfim. O Flamengo não pode jogar de igual para igual com o quarto colocado do Campeonato Árabe. Não dá. Não pode. E não pode perder. E o pior de tudo, você olha... Você lembra, por exemplo, a final Palmeiras de Chelsea ano passado? Palmeiras com medo do Chelsea tremendo. O que fez o Al Hilal? Foi para cima do Real. Perdeu 5-3. O Palmeiras também perdeu. Sabe, deu espetáculo. Era aquilo que a gente gostava de ver no futebol. Vai pro jogo, vamos jogar bonito. Poxa, eu fiquei encantado com o time do Al Hilal. Mas o Real também só levou 3 gols porque relaxou. Tudo bem, mas os caras tiveram atrevimento, eles foram lá, eles foram pra cima, eles atacaram, eles se divertiram. A gente, quando todos nós aqui, eu tenho certeza disso, todos nós começamos a ver futebol porque o futebol era divertido.
O Mauro chegou até a citar os pontos, os caras que iam lá pro fundo do campo. Era divertido. Hoje, no Brasil, a gente prioriza não perder. Não é ganhar. O esporte no Brasil, o futebol no Brasil, não é um esporte para se ganhar, é para não perder. E aí é ruim, já é complicado. Para se ganhar, não tem que ter medo de perder. É isso, vamos pro ataque. Se tem medo de perder, não vai ganhar. Caramba, vamos pro ataque, vamos jogar, vamos pro jogo. Perdeu do Real Madrid. Mas quem não perderia do Real Madrid, pô? Mas perde com dignidade. Pô, imagina os caras, é capaz até de receber uma grana lá do Sheik pela atuação com o Real Madrid. Vai pro jogo, vamos fazer um negócio bonito, legal. Perder é normal que vai perder. Vai que no acidente ganha. Então, sabe, é isso. Isso aqui que fica aqui, que me contraria muito, que eu não acho legal. Primeiro, jogar de igual para igual com o time do quarto colocado do Campeonato Árabe. Depois toda a dificuldade com o Al Ali, e por último você vê o Al Hilal jogando de igual para igual, entre aspas, né, com o Real Madrid. O Real Madrid encontrou o adversário, tomou 3 gols dos caras, pô. Foi muito legal isso aí. E o futebol brasileiro continuou todo cheio de medo, de receio. Mas em momento nenhum o Al Hilal ameaçou o Real Madrid. Claro já o Palmeiras ameaçou o Chelsea. Ameaçou, Flávio, poderia ir pros pênaltis. O jogo ia pros pênaltis. Também se você resolver, vamos pra cima dos europeus. Eu acho que numa final dessa não dá também pra você. O Flamengo jogou contra o Liverpool. Perde igual. Então dá jogo, faz espetáculo bonito. Europeu. E nós estamos falando de 12 anos, não é uma coisa de agora. E não é só futebol brasileiro. Joga bola, vamos fazer jogo. Mas jogar. Flávio, é o que eu sempre falei pra você, é bobagem for comparar futebol europeu. Qualquer time europeu, grande time, é uma seleção mundial de clubes. Claro. Entendeu? Uma seleção mundial de clubes. Então não dá pra comparar mesmo. Não dá, mas aí você perde jogando bonito, não perde jogando feio. Eu também concordo, é exatamente assim. Agora, em relação ao Flamengo, eu acho o seguinte, Flamengo do meio pra frente, o Flamengo tem caras pra decidir, ele tem que arrumar a casa lá atrás. A forma de se marcar que o Flamengo vai ter que arrumar, com a saída do João Gomes, desestabilizou a forma de marcação do Flamengo. O Flamengo tinha encontrado ali com o João Gomes e o Thiago Maia. Nilson, só vou te contar pra gente voltar aí pra Rádio Jovem Pan. Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Nilson falando sobre a falta que o João Gomes faz nesse Flamengo. Então, do meio pra frente é um time que pode decidir a qualquer hora, porque tem talento pra isso. E tem talento que não tá nem jogando. A hora que voltar o Bruno Henrique, vai ficar mais forte ainda. Se voltar bem, né? Se voltar bem o Bruno Henrique, fica mais forte ainda o Flamengo. Então tem Pedro, tem Gabigol, tem Everton Ribeiro, tem o Bruno Henrique, tem tanto jogador, Arrascaeta, tem jogador que decide do meio para frente e vai se tornar um time forte, é um time fortíssimo. Do meio para trás vai ter que arrumar um sistema de marcação. Não é uma questão de jogador só, é um sistema de marcação que o Flamengo vai ter que arrumar. Funcionava bem com o João Gomes e com o Thiago Maia, porque esse João Gomes era um inferno. Ele era um jogador que ele ajudava muito na marcação do Flamengo. Então está sentindo já uma falta danada. Então vai ter que arrumar uma peça ali que faça uma função semelhante ao João Gomes, que tenha o talento do garoto, que tenha uma peça que faça a função do João Gomes e arrumar um sistema diferente de marcação. Mas o Mauro esqueceu de falar que nós estamos com saudade do lateral. Porque esses 2 laterais que estão aí, se somar todos, não supera. Como é que era o nome do menino lá? Rodinei. É verdade. É verdade, esses laterais são fraquinhos, esses 2 laterais direitos. O Ayrton Lucas, grande jogador. O Flamengo vai repor o Felipe Luiz aí tranquilamente, porque esse Ayrton Lucas é um grandíssimo jogador. Agora vai ter que arrumar um lateral direito também, porque não tem, os caras são fracos. Então vai repor o sistema de marcação, fazer um sistema funcionar de marcação, arrumar um cara com a característica do João Gomes para o Flamengo. Não adianta pensar no Gerson ali, não. Não adianta mudar a função do Thiago Maia ali, não. Tem que ajeitar a casa, o Flamengo, do meio para trás. Porque do meio para trás está muito vulnerável. Haja visto os gols que o Flamengo tomou. Tomou um monte de gol aí o Flamengo. O Flamengo não é time para tomar tanto gol assim. Se estiver bem armado, se estiver bem estabilizado, impossível que tome tantos gols. Foram 9 nos últimos 3 jogos. Pois é. E poderia ser mais. Mas É a casinha que precisa consertar. eu acho que tem. Aí vai o técnico, né? Vamos ver se o nosso VP é competente para isso. Mas eu acho que tem 2 coisas importantes nisso. Primeiro, quando a gente fala hoje nesse Mundial, esse Mundial é uma arapuca para todo o time do Brasil hoje. Primeiro, pela diferença em relação aos times da Europa. Segundo, que com a mudança de período, a partir do momento que o Mundial passa para o início do ano,
é ainda pior para os times brasileiros. Se eles já eram muito piores, por exemplo, do que os da Europa, agora eles passam a ficar mais ou menos iguais aos outros, porque o time da Arábia, por exemplo, ele está na 15ª rodada do campeonato dele. O time brasileiro voltou de férias faz um mês, está jogando o campeonato estadual, vai chegar lá com 4, 5 jogos no lombo, ou seja, muito mal preparado, e aí dificilmente ele vai jogar no seu melhor nível. Você pegar esse Flamengo de hoje, e se esse campeonato mundial fosse em junho, é óbvio que o Flamengo jogaria melhor, ou até mesmo em novembro, como era antes. Como não dá para fazer isso, talvez aí quem se classificar para o Mundial, que peça uma permissão para a CBF, sei lá, volta antes de férias e treina para isso. Já que é tão importante, já que se valoriza tanto, então que se treine de forma adequada para isso. Porque senão, os vexames, seja com Flamengo, Palmeiras, qualquer um, os vexames eles vão se repetir com uma frequência cada vez maior. Agora, eu acho também que tem uma coisa fundamental. E o Flávio, o Mauro falava muito disso. Durante uns 3, 4 anos, até já conversei muito com o Bernardo sobre isso. O time da Europa que mais me divertia, e não ia ganhar campeonato nunca, era a Atalanta. Atalanta, o que era? Um Goiás. Ia pra cima. Goiás, ia pra cima. Andou, teve um ano aí que chegou a fazer 2 vezes o campeonato. Fez 93 gols, 96, sem um campeonato italiano, né? Que é aquele campeonato retrancado, duro de jogar. Ia pra cima. Chegou aí 4 anos seguidos para Champions. Chegou a jogar quartas de final de Champions League. Foi mesmo. É a mesma coisa que pegar o Goiás tendo aí esse retrospecto todo. É um pouco, guardadas as proporções, do que andou fazendo Fortaleza. Joga a bola, tenta jogar bola. Agora, aqui no Brasil, durante e não foi pouco tempo, mais de 10 anos, e assim, tem algumas seleções que fazem campanhas boas e elas deixam um mau exemplo aqui para nós, porque a gente passa a achar faz justiça aí futebol, aos times do Fernando Diniz. Ele tenta fazer jogar também. Mas você vê. Com as limitações, mas tenta fazer Do jogar. Lazzaroni para cá, o Brasil, na maior parte do tempo, jogou feio com seleções mais fechadas, pragmáticas. A gente passou a achar isso normal. Aí o técnico formado aqui no Brasil, que se espelha nisso, também passa a achar isso aí normal. E todo mundo vai fazer a mesma coisa, jogar feio. Aí o jogador brasileiro que joga feio aqui, ele vai para a Europa e joga bem, porque trabalha com um técnico melhor. Só um registro, o técnico da Atalanta, citado aí pelo Piperno, o Gasperini, ele está vai fazer 7 anos de time agora. Sim. No meio do ano. 7 anos. Então, assim, ele construiu um time que tem uma forma de jogar com muita personalidade e que se agiganta em alguns momentos, mas isso não foi assim. Né? Ele está há 7 anos e já vem jogando assim há algum tempo, porque levou o quê? 1, 2 anos para ele. Não podemos esperar 1, 2 anos. Sim, mas você vai ter progressos aos poucos. Vai evoluindo. Aqui não se espera isso, gente. Sabe, quando o técnico é ruim, não adianta nada. Você vê que a porcaria que o time está... Aí você troca mesmo. Lá fora eles trocam também. Mas você percebe que existe uma evolução, que tem um caminho, há de se ter paciência, né? Você não nada... Fortaleza virou o primeiro turno do Brasileiro do ano passado. Sim. Em último. Em 95% dos clubes brasileiros... Cornetaram. Exatamente. Foi um erro de estrutura. Erro de estrutura admitido pelo Machado. O time errou, o clube errou de querer brigar pela Libertadores. E aí você falava, Mauro, eu estava lembrando do Spalletti no Napoli. Esse trabalho tá uma delícia ver o time jogar. E houve uma certa insistência até no sistema de jogo. Sim, né? talvez. Desde lá de trás. Não é difícil falar se é o melhor time, mas é certamente um dos 4, 5 times melhores da Europa hoje. Com certeza. A diferença é comparar, né? Que os campeonatos são diferentes e tudo. E na Champions está mancado também em times grandes, já desde o começo. É uma delícia ver jogar. E não tem jogadores assim que estão na primeira linha do futebol mundial. Jorgiano lá que é... Jorgiano que foi um achado, custou 10 milhões de euros e ninguém consegue falar o nome do cara. Não dá pra falar, não. Ele foi oferecido pro Manchester United. Parece que ele foi oferecido... Aprendo e esqueço como é que fala o nome do cara. Ele foi oferecido pro Manchester United, pelo que eu li. Os caras disseram, peraí, né, pô, tem um jogador da Geórgia. Já estamos nessa draga aqui, não ganhamos nada. Vamos trazer um cara da Geórgia. Aí os caras foram perguntar quanto ele custa. Primeiro, não vende. Segundo, se vender, 150 milhões de euros. Custava 10, né? Você não quis. Olha, esse caso aí, eu fui um pouco privilegiado, porque o canal já comprou o campeonato russo naquele ano. Você assistia? Toda hora. Como é o nome correto dele mesmo?
Kivicha Kvaratskhelia. Poxa, fala de novo. Aí, Mauro. Kivicha. Maravilhosa. Tá aí, Paulo. Fala até o primeiro fala nome igual. dele. Kivicha. Foi até eu brigo pelo segundo. fala Não, mas aí eu vou te contar porque eu Kvaratskhelia. falo isso. É o Porque Boris Yeltsin eu fiz falando. muito jogo dele com Oliveira Andrade e eu me divertia com a dificuldade que o Oliveira Claro. tinha de falar.